Queremos cumprimentar a todos que estão nos assistindo pela TV Diadema e YouTube, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Este novo quadro para instruir e ajudar os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical com subsídios do estudo das lições da CPAD, nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E assim, neste período, estaremos aqui ministrando um pouco do conhecimento para subsidiar. Nós não estaremos totalmente comentando cada lição, mas dando subsídios aos professores e alunos que os assistirem, para que eles possam ministrar uma aula efetiva para a Escola Bíblica Dominical. Daremos alguns detalhes desse primeiro bloco, que é do segundo trimestre de 2019, que tem por tema o tabernáculo, um assunto importante para nossas vidas como igreja e como filhos de Deus, para aprendermos a sua palavra. Que Deus nos abençoe e que haja oração a nosso favor para esse novo quadro, a Escola Bíblica Dominical na TV Diadema. Professores e alunos, nessa primeira introdução do nosso quadro da Escola Bíblica Dominical na TV Diadema, eu quero colocar para esse trimestre, nós temos a lição sobre o tabernáculo. O tabernáculo e a temática dele é símbolos da obra redentora de Cristo. Neste estudo da lição desse trimestre 2019, nós vamos encontrar um vocabulário diferenciado para algumas coisas que o professor precisa compreender. Colocamos aqui no quadro algumas das palavras, tem outras, mas colocamos essas aqui, em que nós vamos entender o que é o tabernáculo. Tabernáculo, nós usamos sempre, eu gosto de ensinar aos alunos, professores, e quando também escrevo, que há uma necessidade de nós termos os termos adequados para cada lição. Nesse caso, a lição, nós vamos encontrar em Êxodo 25 e Êxodo 35, mas também encontramos muito do tabernáculo no Novo Testamento, na Epístola aos Hebreus. Por isso eu vou usar aqui termos do hebraico e termos do grego, que é possível utilizar nessa lição. Nós temos aqui tabernáculo, que no grego, sikute, que é a palavra que significa tabernáculo. O Ohel, que é tenda sagrada de Jeová, no hebraico. Oiko, no grego, quer dizer habitação. Nós temos também a palavra sobre alguns dos elementos que montaram o tabernáculo, foram usados, até peles de animais. No caso, temos uma palavra que eu achei interessante para esse estudo, que é o texugo, que na realidade é o do gong, mas não é o texugo que hoje encontramos na fauna no mundo inteiro. Esse animal é um animal marinho e que nós era encontrado na época no Mar Vermelho, naquela região. Temos também a questão da madeira, que é a madeira principal, a madeira de acácia, que era uma madeira dura, difícil de trabalhar, significando a dificuldade que ela envolvia em relação à dureza do homem e o poder de Deus. Então, normalmente, o professor, o aluno, deve explicar que a acácia, ela é envolta em ouro, que está aqui, três materiais usados: o ouro, que significa a divindade e a glória de Deus; a prata, que é a redenção por Jesus Cristo; e o bronze, que significa a justiça. Então, essas palavras você vai encontrar em todas as lições. Nós estamos iniciando por um trecho de fazer uma apresentação geral do tema, que é o tabernáculo, como o símbolo da obra redentora de Cristo. Uma questão que encontramos nessa lição, que é muito lida, em todo o texto que você for ler no capítulo 25 de Êxodo ou 35, você vai encontrar a questão das medidas. A medida principal utilizada na descrição bíblica para a construção do tabernáculo é o côvado. A medida era de 45 a 50 centímetros. Essa é a medida do côvado, que é a medida do cotovelo do homem até o dedo médio. Esta é a medida chamada côvado, ou cúbito, também pode ser chamado de cúbito. Então nós temos essas palavras que inicialmente nós estamos citando porque são importantes. Na questão geral da importância dessa lição, é uma lição tipológica.
é uma lição que nós vamos encontrar duas figuras de linguagem que a Bíblia as usa muito bem, que é o tipo e o antítipo. Então o tipo, o que é o tipo? O tipo é um exemplo imperfeito, humano, de uma figura divina. No caso, nós podemos usar a figura do tabernáculo com as coisas divinas e alguns personagens bíblicos que configuram Cristo e são pessoas humanas. Então o tipo, ele serve, como está escrito aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 5, que eu vou ler para vocês que estão nos assistindo, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando para acabar o tabernáculo. Então aqui já vai falar, é uma sombra. O tabernáculo é uma sombra muito bem colocada pelo escritor nesse trimestre, falando sobre o símbolo da obra redentora de Cristo. Nós podemos entender esses vários eventos do Antigo Testamento como tipos da redenção de Cristo, que é a temática desse estudo, né? Entre eles nós vamos encontrar o tabernáculo, o sistema sacrificial, ou seja, o sacrifício de animais, que não era uma obra redentiva, mas não era regeneradora, como é o sacrifício, foi o sacrifício de Jesus Cristo. E nós vamos encontrar a Páscoa, né? A Páscoa que acabamos de passar, mas a Páscoa cristã, que Jesus é a nossa Páscoa. Nós vamos ver mais tarde nessa lição que o véu da tenda, ainda na questão dos tipos, é um tipo de Cristo. Você deve ler em Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 20, que vai mostrar que assim como o véu do templo rasgou no momento em que Jesus exclamou, está consumado, também o véu do templo foi rasgado. Então, Jesus foi rasgado como sendo ele mesmo o tabernáculo divino aqui na terra. Eu costumo dizer que Jesus tabernaculou, ou seja, estava o homem no tabernáculo imperfeito, mas sendo o próprio Deus, ele faz parte desse símbolo da presença de Deus. Porque nós queremos mostrar para os alunos que essa lição do tabernáculo, ela vem mostrar a vontade de Deus para estar presente com a humanidade. Desde o Antigo Testamento, no livro do Gênesis, quando Deus procura Adão, ele pergunta para Adão: Adão, onde você está? Deus demonstra a sua vontade, o seu amor, a sua misericórdia, para estar sempre em contato com o homem. Vindo o passar dos anos, através da profecia dada a Abraão, 430 anos depois, o povo sai do Egito e Deus volta a se comunicar diretamente com o seu povo, após fazer a obra redentiva, libertadora do Egito. E lá no deserto, Deus vai mandar construir o tabernáculo. E Deus vai dizer, lá em Êxodo capítulo 25, que esta obra, além de tudo, era uma demonstração do voluntariado do homem para com Deus. A presença de Deus, nós devemos querê-la junto conosco e também estarmos juntos voluntariamente. Então Deus fala para Moisés: manda ao povo que traga uma oferta voluntária, alçada, de cujo coração todo homem sentir voluntariamente. Então, desta oferta alçada, vai tomar o ouro, a prata e o bronze ou o cobre. O bronze também é o cobre, né? É uma liga, né? E outros tipos de materiais que Deus colocou. Então, esse símbolo profético do tabernáculo, ele vai fazer todas as representações de algo ainda futuro que viria a vir, que era a presença de Deus junto com a humanidade em todo o tempo. Através de quem? Da obra redentora de Jesus Cristo. É a presença do próprio Cristo entre os homens que o aceitam. Então, voltando aqui à questão do tipo, para você guardar bem, fixar na sua mente, então, o tipo, ele é sempre humano. O antítipo, que é a figura que é contrária, que é representada
nessa figura, o antítipo, é uma figura perfeita, e não há maior perfeição do que em Jesus Cristo. Então o tabernáculo representava a presença de Deus, mas o tabernáculo agora está dentro do homem. O tabernáculo fez a obra da redenção, está conosco, né? Uma coisa que o professor precisa entender, que típico é diferente de tipo. Típico é quando dizemos que uma pessoa se comporta de uma maneira em que seu caráter e ações são parecidos de Jesus, mas não é tipo. Isso é típico, é tipo do crente. O bom cheiro de Cristo é típico que o crente tenha uma boa palavra, uma boa comunicação, tem amor, tem a misericórdia, mas ele não é o tipo de Cristo. Estamos tipicamente representando Jesus aqui na terra. Então, essa questão desses eventos, né, nós temos então todo um conteúdo para ensinarmos aos nossos alunos e também aos nossos professores como ministrar, se apoiarem nesse tipo de evento que nós estamos aqui iniciando nesse trabalho, né? A segunda parte quero apresentar para os irmãos que estão nos assistindo, que fala diretamente do tabernáculo. Nós vamos encontrar a questão do tabernáculo, retomando aqui, no capítulo 25 do Êxodo, a primeira momento em que Deus, o Javé, Jeová, o Deus de Israel e o nosso Deus, ele vai pedir a Moisés para fazer um tabernáculo segundo foi mostrado no monte. A segunda parte, a Bíblia sempre tem esse detalhe. Eu gostaria que os professores e alunos atentassem para isso. A Bíblia primeiro mostra o geral e depois ela explica aquilo que foi mostrado. Então, no Êxodo capítulo 35, você vai continuar entendendo aquilo que Deus apresentou a Moisés no capítulo 25 do Êxodo, né? Então, o tabernáculo, como falamos aqui, é a Beit, é uma casa de Deus, é a tenda de Javé, ou a tenda de Jeová, como nós já falamos aqui, a tenda sagrada de Jeová. Ela é a oiko, a habitação de Deus entre os homens, né? A palavra habitação tabernáculo, ela vem também falando da habitação de Deus nos céus. Deus tem lugar de habitação. A terra, a palavra de Deus diz que os céus são o teu trono e a terra é os cabelos dos seus pés. Ou seja, o piso, o tapete onde Deus coloca os seus pés. Mas Deus tem um lugar chamado de Porônios, que é o céu em si mesmo. É onde Deus habita com todo o seu séquito dos anjos angelicais. Imagine você, professor e aluno, que esse Deus que tinha os seus anjos e todo o seu séquito do céu, vem agora habitar entre os homens para poder abençoar a cada um deles. A finalidade do tabernáculo e a finalidade de Deus ter a sua morada entre os homens é a misericórdia e o amor de Deus, né? E ele mesmo vai dar ordem: me farão um santuário e habitarei no meio deles. Está escrito no Êxodo capítulo 5, versículo 8. A Bíblia vai nos mostrar em todas as suas escrituras, nuances, ou seja, literal, as metáforas, figuras de linguagem, que há um desejo de Deus viver em comunhão perfeita com o homem. Isso está representado no texto que nos fala do início da geração dos homens. Deus, ele ficou alegre quando o homem respirou pela primeira vez e disse que estava muito bom. E mais ainda, Deus fez então, criou mais um ser humano que foi a Eva. Então Deus quer habitar com o homem. É o princípio dessa presença do tabernáculo em Israel, né? Então, o povo, ele ouviu a Deus. O povo prestou atenção a Deus. Assim como a Bíblia diz que ouviram a voz de Deus no jardim, lá no Éden, o povo ouviu e começou a atender a Moisés de tal maneira que Moisés chegou um momento que Bezaleel, que nós falaremos daqui a pouco, e Eliabe disseram: não precisamos mais de nenhum material, já tem tudo para a obra de Deus, para fazer o tabernáculo, né? Como que o povo de Israel
ele vai atender a essa necessidade de Deus, precisamos saber como é que foi atendido. Quando Deus faz os seus planos, Deus planejou de uma maneira bem clara. O povo fica no Egito 430 anos. Quando eles estão para sair do Egito, o povo do Egito, vendo a praga, e a última pior das pragas, que foi a morte dos primeiros filhos, ou seja, daqueles que eram os maiores de cada casa, os primeiros filhos nascidos de cada casa, inclusive o filho de Faraó. Deus, o povo do Egito, ele toma consciência que o povo de Israel tinha que sair. Aí que entra o plano de Deus. O que Deus faz? De tal maneira tocou o coração daquele povo, que eles puderam entender que aquele povo era um povo diferente deles, não podia ficar lá com eles. E o povo de Israel ia lá ao seu vizinho, aquelas pessoas que estavam passando, e pedia tudo que era pedido: ouro, prata, bracelete, pendentes, tudo isso eles receberam. Aí entra então a grande quantidade, a riqueza de Deus expoliando o Egito, para simbolizar como Deus também quer expoliar o inferno e trazer almas para a sua casa. Então, dessa oferenda, desse povo que era escravo, não tinha riqueza, Deus fez com que o próprio egípcio desse a Deus um total de, veja bem, quanto foi usado no tabernáculo. Lá no Êxodo 38 vai dizer que foram doados 1.269 quilos de ouro. Foram doados um total de 3.065 quilos de bronze ou cobre. E prata foram 4.350 quilos. Então é muito material empregado para a construção do tabernáculo, porque Deus quer o melhor para ele, mas ele faz com que você receba de alguém que acha que você não é ninguém, você receba a bênção de Deus através dessa pessoa. Por isso que nós devemos estar sempre prontos para atender e nos comunicarmos como servos de Deus, né? Então toda a congregação dos filhos de Israel, Deus tinha falado: tomai entre vós uma oferta para o Senhor, voluntária, né? Aí entra, além do ouro, prata e cobre, foi necessário material, que eu chamo os materiais complementares: o azul, a púrpura, o carmesim, o linho fino, pelo de animais, pelo de cabra, pelo do texugo, que nós falamos aqui, que é o dugong, né? Esses nós vamos falar daqui a alguns outros programas em cada local que estão colocados esses materiais, né? Então isso é importante, e nós sabemos o que Deus faz conosco, né? Então, professor, preste atenção, mantenha um dicionário e que traga para você as medidas, como eu falei aqui, do côvado, as medidas ou pesos de ciclo de prata, né? Todas essas medidas são importantes para você entender o valor. Aí você fala: mas Deus que é nosso dinheiro, Deus tinha dado o dinheiro para o povo. Está escrito no Êxodo: e tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e darás ao serviço da tenda da congregação. Deus tinha dado o dinheiro. Dinheiro é uma coisa que Deus nos dá, e nessa obra, para Cristo, para nosso trabalho de salvação, vindicatório de Deus, de nos salvar de maneira que nós não merecíamos, não tem preço. Mas para fazer aquela tenda, para mantermos a nossa igreja, precisamos de também ofertar voluntariamente a casa do Senhor, né? Voltando ainda à questão da tipologia, para nós fecharmos um pouco esse quadro, a tipologia de Jesus Cristo, onde nós vamos encontrar? Através da oferta e dos elementos usados na construção do tabernáculo. Ouro. O ouro fala de quê?
da divindade ou da glória de Deus. Quando os magos que vieram do Oriente, eles trouxeram lá, você sabe muito bem, uma das coisas que foi ofertada foi ouro, porque sabia que era um rei, né? Prata, a obra de Deus, quando fala prata, é redenção. No tabernáculo, nós vamos encontrar a obra redentora sendo realizada através do altar do sacrifício. Então, nesse altar era oferecido um animal sacrificado em favor ou a favor do pecador. A pessoa tinha pecado, ia levar o sacrifício que era queimado ali no altar do sacrifício. Esse altar do sacrifício, né, era importante peça para o povo que ia servir a Deus para ter redenção dos seus pecados. Então nós encontramos então essas três figuras, né? A questão da prata, inclusive, os profetas antigos do Antigo Testamento, eles falam. Jeremias fala assim: tomaram 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e disse: que me quereis dar? Eu vou entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Você que está assistindo a essa aula subsídio, vai lembrar logo de quê? Do momento em que Jesus foi entregue por Judas. Foi o preço do sacrifício da obra redentora de Cristo. Por isso, a prata, ela está simbolizando no tabernáculo, nesse trabalho, nesse estudo, a redenção de Cristo. O preço de Cristo foi pago aos homens, para ele ser morto e realizar a obra redentora. Não mais agora ofereceram um sacrifício de um animal, nem o sangue de bode, nem de ovelhas, como vai dizer Pedro, mas o próprio Cristo, ele deu-se a si mesmo na cruz do Calvário. O bronze, continuando sobre os objetos, o bronze, nós já falamos aqui, foi 3.035 quilos, né? O bronze, ele estava aonde? No altar, onde o calor era intenso. O bronze simboliza o caráter divino de Cristo, já que Cristo na cruz, ele falou: Pai, ele sentiu o afastamento do Pai da sua pessoa, e ele clamou: Eloi, Eloi, sabactane. Mas ele, sentindo ali que o Pai se voltara para não ver o seu sacrifício, porque ele ali representava todos os homens da terra e com todos os seus pecados. O pecado da humanidade estava sobre Cristo. Ele ali estava levando o pecado de todos os homens que já nasceram e os que vão nascer. Eles estão sendo representados nos seus pecados ali, porque o salário, o preço do pecado é a morte. Então, Jesus Cristo, ele sentiu a ira de Deus, embora em santidade e justiça, ele se fez oferta do pecado. Não era agora mais um judeu ou israelita levando um cabritinho, uma pombinha ou um boi para sacrificar, mas era o próprio Deus, que a Bíblia vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, ou fez pecado por nós, para que nele fosse feita a justiça de Deus. Então, bronze é o juízo de Deus em Cristo Jesus, no símbolo do tabernáculo da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós vamos encontrar aí algumas cores que vai falar sobre o azul. O azul significa o céu. De onde Cristo veio? Cristo veio do céu, né? E ali esse tecido, essa cor só foi obtida lá naquele período. Depois de muitos anos descobriram que tinha um molusco do Mar Vermelho e que se podia extrair uma cor azul. Por muitos anos, até alguns duvidavam como que tinha esse azul, mas Deus mostrara
Moisés, a Bezaliel, a Oliabe, os artífices, como já estudamos nas lições anteriores, os artífices do tabernáculo, como produzir as cores. Então eles tomaram a onixa, que é um molusco, ou seja, igual a um animal que tem uma casca, né, que fica no fundo do mar, e de lá eles extraíam a cor. Então a cor azul significava o céu, né? Essa cor representa, como fala João no capítulo 3, versículo 31, aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fora da terra, mas aquele que vem do céu é sobre todos. Então Jesus veio de onde? Do céu à terra. Ele veio, encarnou, nasceu, e como veio do céu, o azul representa a presença de Jesus Cristo no tabernáculo, né? A púrpura é uma cor também interessante de ser destacada nesse estudo, que fala sobre a realeza. Era a cor dos reis, né? A cor real, né? Então eles conseguiram juntar o azul com a escarlata. Azul com a escarlata dava a púrpura, com essa cor real, e simboliza Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus tem essa cor púrpura no tabernáculo, significa a presença do próprio Cristo. É o que estamos estudando, a obra redentora, os símbolos da obra redentora de Jesus no tabernáculo. Então a cor, quando nós professores e alunos fomos estudar, devemos entender que ele está ali representado em várias formas. Tudo fala de Cristo. O tabernáculo aponta para o céu, de onde ficava a chama de Deus presente. Vai ser colocada a imagem, você vai ver uma imagem que mostra o assentamento do tabernáculo e o acampamento de todas as tribos ao redor em determinada posição, e lá você vai ver que a glória de Deus, a presença de Deus como chama de fogo, porque desde que o povo saiu do Egito, Deus não abandonou seu povo no deserto. Eles tinham à noite a chama, e durante o dia, no calor do deserto, a nuvem para acompanhá-los. Então, à noite, quando o povo acampava, eles viam a chama de Deus sobre o tabernáculo, mostrando que ele estava presente, e ainda hoje está presente entre nós, pela chama viva do Espírito Santo. Nós também temos a cor do carmesim, né? O carmesim é um colorido que é obtido de um inseto chamado kermes pelos árabes, de onde vem a palavra carmesim. Então kermes chegou no português como carmesim, e somente a fêmea desse animal produz essa cor, a cor brilhante do carmesim vivo. A escarlata fala do sacrifício e simboliza o sofrimento de Cristo, e como está no Salmo 22, ele diz: eu sou verme. Se sentindo, o salmista vai sentir aquilo que não é como nada que ele sentia. Assim como Cristo na cruz, sentindo o pecado de nossos pecados, ele sentiu-se afastado do Pai, mas Satanás não venceu, porque Cristo ressuscitou. Nós damos glória a Deus porque passamos a Páscoa glorificando o nome do Senhor e estudando essa lição. Aqui é uma coisa importante que eu queria falar sobre os materiais. Então o linho fino, ele era tecido por 152 linhas por polegada e 72 linhas por polegada no tecido. Então era um material muito especial, demandava muito cuidado para ser feito e muito tempo para fazer 1 metro de linho, né? Então o linho fala de Cristo porque fala da pureza, da retidão e de vestes reais, né? Apocalipse vai dizer, no capítulo 19, versículo 14, está escrito: e seguiam-nos os exércitos dos céus em cavalos brancos e vestidos de linho branco, fino e puro. Então, essa lição do tabernáculo, meus queridos alunos e professores, e nossos que estão nos assistindo, mostra que a glória de Cristo, ela estava representada no tabernáculo. Mas hoje nós temos a liberdade
estamos aguardando ver Cristo face a face, assim como está escrito aqui no Apocalipse. O segundo material de cobertura, depois do linho, por causa do deserto, por causa das tempestades de areia, o primeiro material ele ficava mostrado para o sacerdote olhava para cima, ele via o linho branco. A segunda camada que ele não via era o pérez de cabra, que era significado da oferta de maldição. Os professores e alunos que leem a palavra de Deus sabem que havia a cerimonial em que os bodes, os cabritos, eles eram sacrificados e um deles representava o pecado, ia para o deserto, né? Então nós temos aqui a pele das cabras, ela significava a oferta pela maldição do pecado. E a cabra era naqueles dias, os dias de Israel no deserto, e até a época de Cristo, era um animal sacrificial, entre outros animais, né? Não é simplesmente a cabra, é bom falar isso, porque ela que não fique apenas um elemento, porque a Bíblia vai falar de cabra, de bezerros cevados, vai falar até de uma pombinha, tudo isso é oferta sacrificial, no caso de animais, né? A coberta de pelos de cabra era a primeira cobertura sobre o tabernáculo, e essa cor desbotada nos fala de Jesus na sua humildade e sua pobreza. Era aquilo que era rústico. Você vai lembrar que João Batista andava vestido de pelo de animais, porque ele tinha toda uma demonstração daquele que iria de vir. Assim como o tabernáculo apontava com o pelo de cabras, que essa coisa rústica que ninguém dava, como Zé mesmo falou, olhando para ele, nenhuma beleza víamos. Então o pelo de cabra mostra isso, não há beleza a ser visto, né? Mas fala da humildade e da pobreza de Cristo como homem. E quem usava a pele de cabra, usualmente, eram as pessoas pobres mesmo, né? E em alguns momentos da Bíblia até cita isso como exemplo de pobreza extrema. Então nós temos que, além disso, o ovino, ou seja, a cabra, os animais, a cabra ou carneiro são ovinos, era usado no dia da expiação, né? Depois que o sumo sacerdote levasse o sangue do bode expiatório e confessaria em cima dele os pecados de todo o povo, ou seja, uma vez por ano era o dia da expiação. É somente nesse dia, que nós vamos ver nas nossas próximas apresentações, é que o sacerdote entrava no Santíssimo Lugar para poder fazer a expiação do pecado de todo o povo. Então aqui representa o que? Cristo, ele faz não só a remissão, a oferta do pecado de todos os povos de Israel, mas de todos os homens que nasceram no universo. Então isso é uma forma interessante. Então essa figura, como já havia falado, era o bode. Então um bode era expiado e o outro era deixado livre, né? Enviado para longe no deserto, significando que o pecado estava se afastando e não ficava entre o povo, né? Então esse aqui é um significado importante, falaremos depois maior detalhes sobre isso. Agora, em Cristo, os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento, foi lançado sobre ele as nossas culpas, nossas dores, e ele levou sobre si, de tal forma que nós não temos agora, nós somos absolvidos, nós somos justificados, nós temos agora o direito de sermos feitos filhos de Deus, porque Cristo morreu em meu lugar. Foi a morte vicária. Aí o aluno vai perguntar para o professor: vicária quer dizer substitutiva. A morte de Jesus é substitutiva para todos os homens de todas as épocas, diferente daquele momento em que dentro do Santíssimo, do tabernáculo ou na cerimonial, um bode era morto e outro solto no deserto. Não há mais necessidade disso, né? A terceira coisa, terceira cobertura, é pelos de carneiro tingido de vermelho. Significa sacrifício.
essas peles eram costuradas em tiras de couro para formar a outra terceira proteção do lugar do Santíssimo e do lugar dos santos, que eram os lugares cobertos do tabernáculo, né? Porque o lugar aberto, cercado pelas cortinas, como veremos mais adiante, era o pátio, o átrio, que foi assunto que estudamos recentemente na lição. O pátio do tabernáculo é chamado também de átrio. Então você pode chamar de átrio o pátio do tabernáculo. Era um lugar acessível para o sacrifício e acessível para alguns sacerdotes, mas na segunda parte do tabernáculo, e mostraremos em figura depois para os irmãos, só entrava o sacerdote daquela turma, e no Santíssimo somente o sumo sacerdote. Então é importante saber que a pele, por que a pele de carneiro? Lá no Gênesis nós vamos encontrar Deus falando: o homem peca. Veja como as figuras vão se encontrando no tabernáculo. O homem pecou e Deus pergunta: Adão, onde tu estás? E Adão fala: eu me escondi porque eu estava nu, né? A Bíblia é muito objetiva em falar certas palavras. Estamos aqui falando sobre a Bíblia Sagrada. Então o que Deus fez? Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a Eva e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. O primeiro sacrifício que apontava para o plano da salvação. Há um plano da salvação de Deus. Ele está exarado, está explícito em Gênesis 3 e 15. Da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Jesus já está em toda a Bíblia. Agora, para isso, Deus escolheu Israel como fosse o povo de onde viria Jesus e de onde veio realmente. Todos nós sabemos que Jesus veio de Israel, veio como judeu, e o seu povo não recebeu. Quando o povo sai do Egito, voltando para a questão do tabernáculo, essa presença agora, esse plano de Deus vai se realizar para o povo não perder a esperança da salvação. E essa esperança, ela vai estar presente de dia, de noite. O que o tabernáculo, é preciso dizer, era uma habitação móvel. Era uma habitação que não era fixa. A habitação fixa se deu somente quando houve a construção do templo de Salomão. Então, o tabernáculo, ele andou com o povo, entrando por algumas cidades, esteve em Siló e teve outros lugares, mas somente após Davi colocar no seu coração, e também como Moisés e o povo, ofertar todo o material voluntário para que seu filho Salomão construísse o templo, que era um dos mais belos edifícios que já teve na terra. Então, essa questão do pelo de cabra, pelo de carneiro, é importante para mostrar, né, que a Bíblia mostra que esse pelo de carneiro era usado como o revestimento externo do tabernáculo, ou para embrulhar, ou para colocar em embalagem, para transporte. O tabernáculo, acabei de falar que era móvel. Então, como é que se transportavam os móveis e os utensílios sagrados do tabernáculo? Eram embrulhados exatamente na pele de carneiro, porque a pele de carneiro simboliza aqui o carneiro, o cordeiro de Deus. Então o carneiro podia, como era especialmente separado para essa atividade, foi morto para essa atividade, podia se embalar os utensílios sagrados, a menorá, as diversas etapas do cada pedaço de madeira. Deus faz tudo certo. Tinha que ser embrulhado numa pele de carneiro. Não podia carregar de qualquer jeito. Então a obra de Deus tem o seu plano. A quarta etapa que nós estamos falando nessa nossa primeira aula dessa edição, o quarto elemento da cobertura do tabernáculo era formado pelas peles do texugo. O texugo é um animal marinho, diferentemente daquilo que nós podemos buscar na internet. Se você buscar na internet, o aluno vai verificar
que é o texugo que fala hoje da zoologia, é um animal mamífero, mas o texugo era um animal marinho cuja pele era retirada e formava a quarta cobertura do tabernáculo. Então o texugo, ele tinha uma aparência exterior sem atrativo, apontando para Cristo, que não tinha formosura nem beleza, mas era muito resistente, essa pele muito durável. Então podia ser utilizada no tabernáculo para proteger das tempestades de areia no deserto, para os elementos de porventura viesse sobre o tabernáculo. Então essa era a quarta cobertura do tabernáculo. Então esta é a última etapa dos materiais de formação do tabernáculo. Nas próximas aulas nós falaremos sobre a madeira de acácia, que também é chamada madeira de cetim, que é a madeira de onde vem da árvore chitá, que vem a palavra cetim, que era encontrada no deserto do Sinai, onde o povo estava caminhando, dirigido por Deus, e também no deserto ao redor do Mar Morto. É uma madeira dura, pesada, chamada até mesmo de indestrutível. Ela não é atacada por insetos. Então é uma madeira que dá nesses lugares secos, e é onde o povo de Deus estava. E Êxodo 26, 15, 17 vai dizer: farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente de pé, assim como a cruz de Cristo foi colocada de pé. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de uma tábua será de 1,5 côvado. Essas tábuas, então, eram as tábuas que Deus indicou, a madeira e a forma delas serem colocadas. Mas o professor precisa destacar para o aluno que as tábuas eram recobertas de ouro. O homem que encontra Cristo, ele é revestido pela salvação, que significa a divindade de Deus em nós, né? Os alunos terão na próxima semana uma aula chamada O Altar do Holocausto, que encontra-se em Hebreus capítulo 10, 22. O texto diz assim: cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Esta será a nossa próxima aula, e nós vamos falar sobre os altares. O altar, tem vários tipos de altares no tabernáculo, mas esse altar que nós vamos ver, tinha 2 altares: o altar de ouro, do incenso, e o altar de bronze. Esse altar de bronze nós vamos encontrar em Êxodo 38 e 80, e esse altar estava colocado logo após a porta do tabernáculo, indicando que o pecador, para chegar no santo lugar, precisa passar pelo altar de bronze, que significa a cruz de Cristo, abrindo o caminho a todo pecador para chegar até o santíssimo lugar. Ou seja, teremos nesse próximo domingo a aula sobre o altar do holocausto, e nós sabemos que esse altar do holocausto, ele era feito de bronze, né? Então nós temos que entender que ele estava à porta do tabernáculo. Na próxima aula, na próxima edição do nosso programa, da nossa sessão da TV Diadema, nós estaremos falando sobre o altar do holocausto e outros mais, e a lição, nas próximas lições, integralmente. Nós agradecemos a sua audiência, você está assistindo a esta aula, e ore para que essa nossa programação, juntamente com a equipe da TV Diadema, seja abençoada por Deus, como já está sendo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a você e convidamos para você estar conosco na próxima edição dessa sessão, que é a Escola Bíblica no setor 28, na TV Diadema, através do YouTube. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. Nós agradecemos a equipe, o pastor Edson e todo o setor 28, os irmãos de outros lugares que já nos conhecem pelo nosso site estudandopalavra.blogspot.com. Você pode também ler lá a lição escrita, que nós estamos aqui divulgando agora, uma edição gravada ao vivo aqui dos nossos estúdios, diretamente da TV Diadema para todo o Brasil e para o mundo, porque nós temos nossos assistentes, leitores em Moscou, nós agradecemos, nos Estados Unidos, em Chicago, em Lisboa,
em todos os lugares do mundo, no Recife, no Rio de Janeiro. Você vai estar ligado agora à TV Diadema, do setor 28, quer receber você e a sua audiência. Deus abençoe.